Olá, amigos. Aqui é Ronaldo Damasceno, apresentador do programa Acreditare, que irá ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Connect TV. Olá! É um prazer recebê-los no programa da Acreditare aqui na Connect TV, que passa também toda sexta-feira às 13 horas na Life News FM. Para quem não consegue assistir aqui, pode assistir lá. O Gesiel, que me deu a honra de trazer essa entrevistada que eu vou fazer aqui. Espero que vocês gostem muito desse bate-papo que a gente vai fazer. É um assunto bem gostoso, bem delicado, mas é um assunto que vai fazer a gente falar mais abertamente. Hoje eu estou aqui com a Gislene Teixeira, né? Exatamente. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho da profissão dela, que ela não tem só uma, viu, gente? Ela tem várias profissões e sempre defendendo o lado feminino. Então, por favor, Gislene, se apresenta. Primeiro, é um prazer, é uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Sim, eu sou multifacetada. Eu sou sexóloga, eu sou professora, eu sou escritora, palestrante, apresentadora de rádio, de TV e faço mais 1000 coisas aí, né? Sou estudante de direito, sou mãe, sou avó, e a gente segue aí. Gislene, eu gostei muito da ideia do programa que você tem lá na Life News. Conta um pouquinho mais desse programa que eu achei fantástico. O nome do programa por favor. Lá na Rádio New Life, Desperte com Elas. É um programa de entrevista. E nesse programa eu levo pessoas que tenham a agregar com a sociedade, né? Então eu busco essas pessoas que agregam. Por quê? Porque, na verdade, quando eu idealizei o programa, eu pensei exatamente nessa questão de levar conteúdo para a sociedade. Por quê? Porque eu trabalho com ONGs, agora está tudo parado por conta da pandemia, mas eu trabalho com ONGs, eu trabalho com mulheres, e eu atendo muitas mulheres que precisam de muita informação. A gente acha que por conta do Google, Dr. Google, todo mundo sabe tudo e está tudo certo, né? Qualquer coisa está ali. E, na verdade, não é bem assim. Informação é diferente de conhecimento. Verdade. E eu faço um trabalho, eu junto todas as minhas partes, né? Então, eu junto, por exemplo, a parte da professora, eu acabo usando para organizar as questões. Mas eu sou pós-graduada em neurociência, então, como é que o cérebro funciona? Eu vou trabalhando com isso, programação neurolinguística, também a questão de MBA de capital humano, e aí eu fui amarrando todas essas partes, fiz a sexologia, e cada detalhezinho de cada esfera aí foi pensado, foi costurado para chegar lá na outra ponta e conseguir abordar temas sensíveis que pouca gente aborda, mas que está presente aí no dia a dia de todas as pessoas. Gislene, você sabe que você tocou num assunto que me atrai muito, neurolinguística. É um assunto que o nome fala, né? O quanto ele é importante na nossa vida e o quanto ele ajuda profissionais no dia a dia a se deslanchar, a soltar, a buscar novas formas de lidar com as dificuldades. Fala um pouquinho disso pra gente. Programação neurolinguística é minha paixão, né? É dois. Sou suspeita, até abri um sorriso, né? Já que você tocou nesse assunto, vamos falar que isso tem tudo a ver com Acreditare. Sim, porque o que acontece, a programação neurolinguística, muita gente não sabe o que é. E assim como o coaching, que eu também sou coach, as pessoas falam, eu escuto falar, mas eu não sei direito como é que funciona. Quando as pessoas descobrirem como funciona, para que serve, né, de onde tira as pessoas e para onde leva, claro que cada caso é um caso, porque depende, é pessoal, né? Não existe um padrão, mas o que as pessoas buscam, aí fica tudo muito mais fácil.
E eu falo que a neurociência, a programação neurolinguística e o coaching, ele é a gente junta e é o material perfeito ali para a gente cuidar de pessoas. Que o grande objetivo disso tudo é sempre cuidar de pessoas. Sim. Senão não faria sentido nenhum. E como o próprio termo diz, programação neurolinguística. Então, é uma programação de neurológica, está ligado ao cérebro, e linguística. Então, é a linguagem. É mais ou menos, né, quer dizer, não exatamente, mas as pessoas falam assim, pensamento positivo, as palavras têm poder. É mais ou menos nessa linha. Claro que não é só falar e não fazer nada. A gente tem que falar, saber o que fala, como fala, e onde a gente quer chegar e como é que a gente vai caminhar. Eu falo que o caminho se faz caminhando. Sim, eu tinha um vício de linguagem muito forte por conta do interior, e eu lembro que na neurolinguística eu fui trabalhando isso, essas âncoras, né, para poder tentar, e aí cada vez que eu falava a palavra errada eu marcava, e ali foi melhorando isso. Então, eu sou uma prova viva que funciona, e não só nisso, em outras coisas também, o momento de fuga, você descobrir. Mas você falou de outra coisa importante, que é essa neurociência, que para mim é fantástico, que hoje a febre é gatilhos mentais. Todo mundo sai falando gatilhos mentais para venda, gatilhos mentais para comercialização, para fazer o negócio. Me fala um pouco disso, como é que casa a neurolinguística e isso? Na verdade, a neurolinguística é uma ciência... a neurociência, né, é uma ciência e que a gente... Então, ela é uma... Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse o hardware, né, que é a lógica, como é que o cérebro funciona, essa questão toda, mas a gente precisa de mecanismos para trazer isso para a realidade. Uhum. E aí entra, por exemplo, o coaching, porque o coaching e a neurolinguística caminham juntos, né? Então, é a parte prática daquilo que é pensado. Sim. Eu penso que, fazendo uma analogia, é como o hardware e o software. Entendo. Então, a gente precisa entender um pouco, pelo menos um pouco, né? Ter uma noção de como funciona o cérebro, em termos científicos, para depois saber como é que a gente vai programar. Entendi. E aí a gente usa a programação neurolinguística. Então, eu sempre falo o seguinte, até hoje mesmo eu fiz um vídeo sobre isso, que eu falo que as pessoas querem primeiro saber como é que elas vão fazer, seja lá o que for. Uhum. Né? Eu quero trocar o carro, eu preciso mudar de apartamento, eu quero um emprego porque eu preciso ganhar mais, mas eu não sei como fazer. Mas como que eu vou trocar o carro se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou viajar, né, realizar o meu sonho se eu não tenho como? Na verdade, a gente precisa ir para outra ponta, porque o coach fala do ponto A para o ponto B, né? Então, o que é que eu quero? Eu falo que mais importante do que saber o como é saber para onde eu quero ir. Sim. Onde eu quero chegar, o que eu quero comprar, conquistar, né? E depois, eu tenho esse objetivo, depois eu vou ver como é que eu faço para chegar lá. Sim. Não adianta, então, por exemplo, em termos práticos, falar, por exemplo, Ronaldo, eu quero ir para o terminal de ônibus. E aí eu vou te perguntar, meu objetivo é chegar no terminal de ônibus. Como eu chego até lá? Não conheço nada aqui. Você vai falar, sai aqui, vira à direita, vira à esquerda, vai reto. Agora, não adianta eu te perguntar, como é que eu chego? Você vai me perguntar, onde? Não adianta você me falar, vira à direita, vira à esquerda, porque eu não vou chegar em lugar nenhum. Sim. E aí entra outra questão, que aí é uma máxima da PNL, né, que fala, se você não sabe para onde você quer ir, né, se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Sim. E aí você vai chegar em um lugar qualquer que não vai ter objetivo e você vai se sentir no vazio de fato. Então, sim, o como é o ponto secundário. Muito legal isso, porque no meu livro eu falo dessas palavras, né? Ser, fazer e ter. Muitas vezes a gente quer ter a coisa, mas a gente não quer ser aquilo. Ou não quer fazer o caminho das pedras para chegar lá. E eu acho fantástico quando a gente vê uma área, né, complementar falando tão bem sobre esse assunto. E aproveitando, eu sei que você entrevistou a doutora Luciana Dias, lá da Trans do Som. Eu fiquei muito feliz, a gente passa esse programa toda semana lá na TV.
E aí, gente, olha, precisando de exame, não esqueça da Transdução, que é o nosso patrocinador aqui do programa, que hoje tem vários exames, é um centro de diagnóstico completo e avançado. E vamos voltar à entrevista, que eu acho fantástico, porque eu quero chegar no assunto mais difícil da entrevista, que é a sexologia. Esse é o mais fácil de todos. Me conta como é que você caiu nessa área, essa área tão intensa, tão forte. Me conta como é que foi essa trajetória. Então, essa trajetória é longa. É tipo, senta que lá vem história. Mas eu vou resumir. Na verdade, eu nunca pensei em ser sexóloga. Mas, e aí eu acho que vai muito com essa questão que você levantou agora, o ser, o ter, né? Ser, fazer e ter. E aí você fala assim, mas eu quis ser. Não, eu não quis ser. Eu nunca pensei em ser sexóloga. Isso nunca me passou pela cabeça. Mas, desde os 13, 14 anos, eu gostava de ler revistas, não tinha internet naquela época. Então, eu comprava revistas tipo Cláudia, Capricho, mas eu acho que nem eram essas. E eu lia, né? Então era tipo, o primeiro beijo na boca, se ele olhar para você, o que você faz? Essa coisa toda. E aí eu ficava lendo, só que na minha casa minha mãe não falava nem sobre menstruação, que dirá, né, sobre qualquer outra coisa. Então eu comprava as revistas escondidas, eu lia, eu tinha que destruir a revista, porque se ela pegasse, ela jogava no lixo e enfim, né, a casa caía na minha cabeça. E tinha, na época, era o programa TV Mulher, que tinha a Marta Suplicy, que era sexóloga. Relaxa, que ficou famosa pela frase. Exatamente. Mas ela nem era da política, nada disso. E eu gostava de ficar ouvindo, só que eu colocava a televisão lá ligada, e era o horário que eu limpava a casa. Acho que era a Maria Gabriela. Era a Marília Gabriela que apresentava. Ela, né? Tempos antigos, né? Marta Suplicy, Marília Gabriela, Clodovil. Clodovil era estilista, né? Era estilista. E aí, então eu assistia, deixava a televisão ligada e só escutava. Até que minha mãe percebia, né? Ao longo dos dias, foram se repetindo. Aí ela deixava lá o programa inteiro falando. Quando chegava na Marta Suplicy, que era a única parte que eu queria ouvir, ela ia lá e ela desligava a televisão, porque ela já tinha sacado qual era a minha ideia ali. Então, assim foi. E como o proibido é sempre mais gostoso, eu queria descobrir por que eu não podia escutar, né? O que a mulher falava que eu não podia escutar? Por que as revistas eram proibidas lá em casa? E cada vez eu fui lendo mais. Eu ia para a biblioteca pegar livros, mas aí eram livros de biologia, falava de gravidez, de DST, essas coisas todas. Hoje a IST, né? Não mais a DST. E assim foi. E com isso eu fui lendo. Aí eu comecei a ler também a questão dos relacionamentos, não só de sexo, porque de sexo basicamente ninguém falava nada mesmo. E parece que estamos voltando a essa mesma época, né? Porque hoje, por exemplo, parece que está tudo muito aberto, muito escancarado. Mas quando a gente olha, por exemplo, no Instagram hoje, pode observar que não escreve mais sexo, coisa do tipo. É S3XO, né? Para burlar lá. De novo. Sim, para burlar o algoritmo, porque, enfim, a coisa tá meio bagunçada aí também agora. Então, eu comecei a ler muitos livros sobre relacionamentos, essas questões todas, e todos os livros que lançavam, eu lia. E aí eu chegava na livraria, sou rata de livraria, tem gente que é rata de academia, né? Academia eu quero distância, mas eu vou para a biblioteca, para a livraria, e eu chegava e eu perguntava assim, eu ia sempre na mesma, não tinha essa variedade toda, e eu perguntava, qual o livro novo? Tem esse. Não, esse daí eu já li. E aí, isso foi se repetindo. E aí eu casei muito nova, eu casei com 19 anos, e aí eu falei, bom, agora aí eu fui fazer letras, já trabalhava, aquela coisa toda, aí eu já conseguia, né, uma liberdade maior do que eu tinha na minha casa, obviamente, na casa da minha mãe. E aí eu fui lendo, e aí tem um curso, né, falando de relacionamento, de sexualidade, eu ia fazer. Tem um curso lá no Rio de Janeiro, tem um curso lá no Paraná. Bora lá. E assim,
eu fui caminhando sem saber o que eu estava construindo. E aí eu fui fazer várias formações até que eu cheguei na sexologia, né? Entendi. E por que eu cheguei? Porque as mulheres foram me procurando. Entendi. Porque eu sempre fui... Meu ex-marido falava assim, você tem que ganhar dinheiro com isso. Porque eu sempre fui boa ouvinte. Então, as pessoas chegavam e nem me conhecia, tomavam, 5 minutos e me contavam a vida. Olha que legal. E falava assim, olha, eu nunca contei isso para ninguém. Eu fui estuprada, eu sofri violência doméstica. Eu estava na Suécia e uma mulher, entrei para tomar um café e uma mulher começou a me contar a vida. E eu olhava assim para o meu marido na época, e eu olhava e eu falei, olha, é um café rápido, porque a gente ia para um passeio lá. E ele falou assim, ok. E desse rápido, nós ficamos horas lá. E a mulher me contou a vida, os filhos, os relacionamentos, que ela foi agredida, que ela fugiu do Egito e tal. E ele olhava para minha cara e ele falava, tá vendo? Você tem que ganhar dinheiro com isso. E aí que eu fui construindo isto, né? Abri uma consultoria erótica só para mulheres, para falar sobre relacionamentos. E aí veio a demanda para falar sobre sexo e sexualidade. E quando eu vi, eu precisava da formação. E aí que eu fui para a Faculdade de Medicina, né? Para fazer a formação e dar sequência. Muito bem. Gislene, nós vamos fazer um intervalo bem rápido. É só para tomar um café e a gente já volta com esse assunto que eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar. Conheça a Acreditar Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para a melhoria contínua. Planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditargestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia. De volta, hoje com Gislene Teixeira, da FM News, falando aqui um pouquinho com a gente sobre toda a experiência dela, o quanto isso ajudou. E lembre-se, o programa Acreditare, ele tem por objetivo trazer pessoas que sempre têm a agregar, que cresceu dentro daquilo da sua profissão. E hoje, um pouquinho antes de começar o programa, ela me falou o quanto isso ajudou ela até decidir a nova formação que ela está buscando, que é Direito. Me conta como é que funciona isso, Gislene. Então, Direito, na verdade, sempre foi uma paixão. Mas aí eu acabei indo para Letras, para tantas outras formações, e o Direito ficou lá guardadinho. Não iria sair do forno, mas eu faço trabalho voluntário em algumas ONGs, sempre trabalhando com mulheres, e o objetivo é trabalhar com a autoestima das mulheres. Então, mulheres que ou estão no tratamento de câncer, normalmente câncer de mama, que é onde trata essa ONG que eu faço parte, ou algo nessa linha. E tem uma questão, né? Por que eu fui trabalhar nessas ONGs para trabalhar com autoestima? Tem uma coisa que é muito assustadora, né? Os homens, claro que é uma parcela, não dá para generalizar, mas tem uma questão que é muito séria. Por exemplo, eu já atendi vários casos assim, tem casos de amigas e tem casos de ONGs e de outros tantos lugares aí que a gente toma conhecimento. Mulheres vítimas da doença, né? E quando precisam fazer mastectomia, muitas vezes os homens abandonam as esposas. Que coisa. E aí a gente entra numa outra questão. Outro dia eu volto aqui para te contar melhor, porque a conversa vai ser longa. Mas entra na questão do sexo, porque sexualidade é sexo e relacionamento. Uhum. E quando a gente olha numa situação dessa, que o homem fala, tirou, né, teve que tirar o seio,
a mulher ficou mutilada. Na verdade, antes dela estar mutilada fisicamente, ela está mutilada emocionalmente, mas o homem não olha para isso. Ele olha para a questão física mesmo. Pronto, agora não tirou os seios, agora não quero mais. Vai comprometer a questão sexual e tem todo um processo aí. Então, entra a questão sexual nisso, por isso que eu fui trabalhar nessas ONGs. Ou quando as mulheres ficam, por conta da quimioterapia, acabam perdendo os cabelos. Também mexe com a autoestima. E destas ONGs eu acabei colocando um projeto, eu sou voluntária na penitenciária feminina, também para trabalhar com autoestima, porque as mulheres apenadas, as detentas, diferente dos homens, elas recebem muito pouco ou nada de visitas. Né? Então, realmente, elas ficam lá, bem diferente dos homens, que a gente passa na porta do presídio, né? Até passei na porta do Cadeião de Pinheiros ali para vir para cá. E a gente vê, agora não por conta da pandemia, mas sempre tem aquelas filas, principalmente lá no final da madrugada, para poder entrar no presídio para visitar. No presídio feminino, isso é muito raro. Imagina. Né? Então, as mulheres ficam lá e eu resolvi fazer esse trabalho com elas. Então, eu dou palestras. A última foi lá no começo da pandemia, doida para acabar, para voltar. E aí, as mulheres ficam largadas. Ok, elas cometeram crimes, por isso estão lá, mas continuam sendo pessoas e, enfim, quando elas saírem de lá, elas voltam para a sociedade. E esse é o meu ponto principal. Como é que elas voltam? Gislene, é fantástico toda essa trajetória sua. E eu fico me perguntando, primeiro, são duas perguntas. Uma, onde ela arruma tempo para fazer tantas coisas importantes, né, gente? E a segunda, é o que te motiva, o que te faz... Porque eu vejo no seu olhar, a maneira que você fala, o quanto você é feliz fazendo isso. Me explica isso, o que te dá esse tesão, digamos assim, para você fazer todas essas ações aí. Então, e aí, só complementando um bocadinho... por conta desses projetos todos, né, até na penitenciária, quando eu comecei a fazer o projeto lá, coloquei o projeto, surgiu a oportunidade de fazer um curso de extensão em direitos humanos, direito penitenciário e direito penal. Isso antes do curso de direito agora. E aí foi isso, aí eu fiz esse curso na Federal de Pelotas, e foi isso que me motivou a cursar o direito, que agora eu estou no 4º semestre. Que legal. E então, é tudo uma sequência, né? Uma coisa vai puxando a outra, e aí você fala, eu preciso dessa formação ou dessa informação que vai me auxiliar a atender aquelas mulheres melhor. Hoje eu não atendo só mulheres, eu atendo todas as pessoas, né? Todos os gêneros, enfim. Mas eu comecei com mulheres e a grande parte que realmente me procura são mulheres. Entendi. E o que me motiva é justamente isso, é cuidar de pessoas. Ajudá-los. Ajudar pessoas. Por quê? Porque não tem outra motivação, né? O mundo é feito, tudo é feito a partir do ser humano. O capital humano, eu fiz um MBA de capital humano, e quando eu fui fazer esse MBA de capital humano, eu já tinha esse olhar, né? Porque tudo parte do ser humano. Não tem máquinas, não acredito nisso, óbvio, está aí, é uma realidade, né? Somos atendidos por máquinas, tudo é robô, essa coisa toda, mas o ser humano nunca vai ser superado, Verdade. Nem substituído. Então, o que eu vejo é que nós precisamos cuidar de pessoas. E se nós não cuidarmos uns dos outros... Não tem nem porquê e não tem motivação para nada, né? Verdade. Porque a gente vai lidar com máquinas como? Verdade. Gislene, um dos motivos que eu escrevi o livro foi exatamente isso. Durante 30 anos eu ajudei várias empresas a se certificar para a qualidade. E eu ficava frustrado na manutenção. Quando eu voltava lá, algumas coisas tinham parado, outras... porque a qualidade do processo, ela se constrói muito fácil. Você consegue sistematizar e correr atrás dos indicadores e trabalhar isso. Mas a qualidade individual, aquilo que faz a pessoa levantar todos os dias, isso precisa ser trabalhado. Então, quando eu resolvi escrever o livro, foi exatamente por isso, que eu sentia que faltava, eu tinha uma obrigação de falar por que eu resolvi
me tornar um consultor de qualidade, que é completamente diferente do mundo comercial, né? Que é o quanto você pode ajudar uma pessoa a se desenvolver, o quanto essa pessoa tem recursos, como tem neurolinguística, como tem na própria qualidade, você pode ter um coach, um mentor. Então, existem o psicólogo, hoje a minha filha é psicóloga e eu fiquei muito feliz pela escolha dela, porque de alguma forma complementa com a minha. E aí eu fui olhando isso e pensando, gente, eu preciso fazer algo voltado para as pessoas. E eu fico feliz de ver você falar isso, porque tem muita gente precisando mesmo. Tem muita gente que às vezes não tem o resultado, porque mentalmente ele não está pronto para aquilo que ele está querendo, né? Sim, é um processo, né? Não adianta a gente querer fazer absolutamente nada. Porque tudo que a gente faz envolve um querer. Verdade. Né? E os nossos quereres, se a gente olhar, né, colocasse no papel, ele é individual, porque nós somos indivíduos individuais. Né? Então, por exemplo, para que a gente ganha dinheiro? Eu quero dinheiro para quê? Né? Para comprar coisas, tá, eu quero comprar um carro, um apartamento, ok, fazer uma viagem, para comprar coisas. Mas eu quero comprar coisas para quê? Né? Então, quando a gente vai fazendo essa análise, a gente vê que o dinheiro, ele não serve para nada, a não ser comprar. As coisas servem para servir, né? Mas, no fundo, a gente dá volta, faz o ciclo todo e volta para o ser humano. Sim. Então, não tem nada mais importante que o ser humano, não tem nada mais importante que cuidar de pessoas, não tem nada mais importante que, eu falo sempre, só estamos aqui com um objetivo, só temos um objetivo. E ninguém vai me provar o contrário, nem adianta. É sermos felizes. E se não for para isso, né, e se não for desse jeito, não faz muito sentido. E que bom que você tocou nisso. Eu tenho um amigo que ele me deixou essa lição. E ser feliz é tão simples, né? Ela está numa coisa, ela não está tanto assim nos bens materiais, ela está muito ligada a você conseguir objetivos, você conseguir fazer o outro feliz, né? Onde já disseram aí que amar é ver o outro feliz. Ser feliz é você fazer o outro feliz, gente. E isso é tarefa para poucos. Você realmente tocou num assunto muito bacana. Que voltando ali para o sexo, né? O prazer é quando os dois conseguem ser felizes juntos, né? Sim, eu acho que a gente precisa de outro programa. Quando a gente toca na questão do sexo, realmente entra nessa questão de... É muito comum ouvir assim, meu prazer é ver o outro ter prazer, né? E, na verdade, isso é em todas as áreas, não precisa ser a questão do sexo. Mas qual é o prazer maior de uma mãe, de um pai, se não é o prazer e a felicidade de ver do o filho, né? Então, a questão a gente vai dar volta em tudo e vai cair de volta no ser humano e na felicidade. Eu tenho um livro rascunhado sobre felicidade. E, durante muito tempo, eu ia para as ruas mesmo, com a pranchetinha, fazer pesquisa. E eu perguntava o que é felicidade para a pessoa, né? Enfim, se a pessoa era feliz. E a grandíssima maioria respondia assim: eu vou ser feliz quando... Sempre tinha uma condição, né? E aí era quando... E sempre envolvia coisas. Muito próximo de coisas materiais. Eu vou ser feliz quando eu comprar o meu apartamento, eu vou ser feliz quando eu trocar o meu carro, eu vou ser feliz quando eu for promovido na empresa que eu trabalho, eu vou ser feliz quando eu me casar. Sempre tinha um quando. Isso me deixava muito incomodada. Porque, na verdade, as pessoas buscam, por isso que ser feliz é simples. Sim. As pessoas é que complicam as coisas. Verdade. Por quê? Porque as pessoas colocam, né, a felicidade como algo muito grande e, enfim, é um bloco grande. Sim. E, na verdade, ser feliz são fragmentos.
São fragmentos de felicidade. A gente não vai ter uma felicidade inteira, completa, né, um bloco ali. Mas são pequenos detalhes. Sim. E são todos os dias, basicamente. Basicamente não, todos os dias. Muitas vezes a gente não percebe esses pequenos detalhes, esses fragmentos de felicidade, porque a gente não se dá conta. Porque pensa nessa felicidade grande. Eu vou ser feliz quando meu filho nascer. Né? Só que você está sendo feliz porque o bebê já está ali, você já sente na barriga, só que você está focando lá no resultado final. Né? E é como uma viagem. Eu vou para Paris. Nunca fui para Paris, é meu sonho. Nossa, desde quando eu identifico, né, decido ali que eu vou, toda a programação já faz parte da viagem. Verdade. E aí a pessoa não curte aquela roupa que ela tem que comprar para o frio que ela não tem, e ela já vai fazer a compra aqui, ela pesquisa na internet, ela já vai ver o roteiro. Isso já faz parte da viagem. E a pessoa começa a viver a viagem de fato quando ela desembarca ali no aeroporto. Mas ela já está fazendo esse processo o tempo todo. É verdade. E isso cabe para todas as questões. Então, por exemplo, tem gente que não consegue enxergar a felicidade, mas ela passou por uma árvore super florida na avenida, mas ela prestou atenção no trânsito parado. E está ali surtando porque o trânsito está parado. Mas tinha uma árvore linda e ela não se deu conta. Então, ser feliz é fácil, basta a gente ter o olhar pontual. É verdade. Eu vivo contemplando a natureza exatamente por isso, para não esquecer, primeiro, a origem, né? E segundo, é tão gostoso quando você entra nessa vibe de agradecer, de respirar, né? Hoje em dia, com essa pandemia, tantos morreram, que perderam a chance de respirar e a gente não dá valor, né? A gente precisa dar mais valor a essas coisas. Acho que o ser humano está precisando voltar um pouquinho, parar um pouquinho no tempo. A pandemia ajudou nisso. Há quanto tempo pessoas não olhavam o céu, aí depois agora falaram, tiraram foto, e discutir em família, né? Quantas vezes eu tentava jantar em família, a gente não conseguia. Agora, quando você consegue, e a pandemia ajudou nisso. Pena que a gente vai voltar e aí pode... Mas tem uma outra questão, né? É muito sério isso. Tem um lado... Eu falo assim, até outro dia me deram um puxão de orelha, porque eu falei assim, teve o lado bom da pandemia. E aí me puxaram a orelha e falaram assim, você não pode falar que teve o lado bom da pandemia numa situação dessa. Eu falei, mas teve, né? Teve o muito ruim, nada é uma coisa só, né? Tudo tem o lado luz e o lado sombra. Então, nada é uma coisa só. Então, teve esse lado muito positivo, que as pessoas se aproximaram, etc. Teve um lado muito negativo, que foi, por exemplo, na minha área, os divórcios, as separações, aumentou o índice de violência doméstica, de todas as violências. E aí vem o contraponto. Lá no começo da pandemia, eu comecei a atender muito já, lá no comecinho mesmo, de casais que começaram a se desentender e separaram. Tipo, no primeiro mês de pandemia. Por quê? Porque não tinha justamente isso que você colocou agora. Não tinha é muito diferente você estar junto, estar casado e estar junto. Né? Tem muitos casados que só vivem no mesmo teto, né? Mas não compartilha nada. Eu falo muito da intimidade. As pessoas acham que quando se fala em intimidade, principalmente saindo da boca de uma sexóloga, que está falando de intimidade do sexo. E não, intimidade é muito além do sexo. Intimidade é você compartilhar a vida, as ideias, é sentar, isso que você falou agora, jantar juntos e não um sentado à mesa, o outro lá, né, com um prato na frente da televisão, um prato no colo. É um dormir em horários diferentes, um não fala com o outro, aquela coisa que a gente vê em filme, porque só acontece em filme, viu? Não acontece na casa de ninguém, é só no filme. Fala para sua mãe me passar a salada, né? E aquela coisa que você fala assim, como assim? Isso acontece. E estava mais diluído no dia a dia, porque as pessoas basicamente não conviviam. Saía muito cedo, chegava muito tarde, era aquela, né, o social de 15 minutos e pronto. E com a pandemia as pessoas tiveram que aprender a conviver juntas. Né? Conviver
é junto, mas é reforçando mesmo. É conviver junto de fato. E aí as verdades começaram a aparecer. Gislene, e chegamos ao fim do programa. Eu não acredito. Como passou rápido. E eu que estava ali todo pensando que perguntas eu vou fazer. E olha como foi legal. A gente vai ter a próxima, se Deus quiser. Nem que eu tenha que ir lá no seu programa e depois você voltar aqui. Gente, eu agradeço, mas eu gostaria que ela se despedisse aqui. Eu quero que ela faça as considerações finais. As considerações finais, antes de dar as... Né, é que realmente as pessoas olhem mais... É de fato isso, né? É acreditar, né? Que eu acho que daí que veio o nome do programa, né? Acreditarem. É acreditar. E para a gente acreditar, a gente tem que saber no que a gente vai acreditar. Então, quais são os seus propósitos, o que você quer, e aí você vai descobrir o como. E nesse propósito inclui tudo. Família, amigos, pessoas, gente, que é o principal. Nosso principal capital, eu falo que a minha matéria-prima, né, do meu trabalho é gente. E a sua também eu tenho certeza, né? Porque você convive com pessoas o tempo todo. Então, esse é o principal objetivo e acredite que é esse o nosso objetivo de toda a humanidade. Acreditar, cuidar de pessoas e sermos felizes. E quando a gente é feliz, a gente espalha a felicidade também, porque felicidade é contagiosa. Conheça a Acreditar Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditargestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia.